Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Nós cremos firmemente que quando nós oramos a Palavra de Deus, nós estamos alinhando a nossa vontade, a nossa oração com as promessas que Deus tem em Sua Palavra para nós. Esse é o propósito de Deus, que nós estejamos alinhados com Ele e com as Suas verdades. E eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo. Logo ao final, eu quero fazer uma oração, profetizar sobre a sua vida e nós vamos orar em cima desta palavra que nós vamos meditar nela hoje. Uma palavra que Deus separou para mim e para você, para que a bênção de Deus seja completa sobre a sua vida. Deus tem algo muito importante para revelar ao seu coração. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Eu quero convidar você para nós irmos num dos livros históricos da Bíblia, o livro de 2 Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 14 em diante. Nós vamos ler uma passagem muito interessante, eu vou pegar um pedaço dela, vou contextualizar para você e nós vamos refletir acerca desses valores e desses princípios que o Senhor quer revelar para nós. E depois eu vou estar orando. Então, te convido a abrir a sua Bíblia, segundo livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 14. Assim diz a palavra de Deus. Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção e nem olharia para você. Agora, me tragam um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu, e este disse: Assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão o vento nem a chuva, mas este vale se encherá de águas, e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de água e danificarão com pedras todos os campos de cultivo. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que água vindo descendo de todos os lados de Edom, e a terra se encheu de água. Esse contexto aqui, ele é muito rico de ensinamentos para nós. O rei Josafá, chamado pelo rei de Israel, empreende uma guerra. Ele sai à guerra junto com Jorão, rei de Israel, logo após a morte de Acabe, e eles empreendem uma batalha contra 3 reis inimigos de Israel. No entanto, houve um problema muito sério. Depois de 7 dias de caminhada, não havia mais água nem para os soldados do exército, nem para os seus animais. E qual que era o grande problema dessa batalha? Eles saíram à guerra e não consultaram ao Senhor se essa guerra era para que eles enfrentassem. Então eles se viram diante de um grande dilema. Então mandaram chamar o profeta. E foi exatamente o rei de Israel que pediu que viesse o profeta. E quando chamaram, veio Eliseu. E Eliseu traz uma palavra muito dura contra o rei de Israel, dizendo que se não fosse o Josafá, rei de Judá, ele não iria dar nem atenção para aquele pedido. Mas por causa de Josafá, Eliseu manda chamar um tangedor, manda chamar um músico. Esse é um ponto muito importante. Eu quero que a gente tenha atenção nele. Eliseu pede para chamar um músico. E quando o músico começa a tocar, o poder de Deus vem sobre Eliseu. Há um princípio poderoso nesse texto. A adoração, o louvor a Deus,
ele move o coração e a mão de Deus em favor do seu povo. Havia um claro ato de desobediência sobre aqueles reis que saíram para guerrear. E eles se viram numa situação sem saída, um lugar seco, e estavam prestes a serem destruídos pelos inimigos. Haviam 3 nações contra Israel e contra Judá. Eles iriam ser destruídos. Mas eles se lembraram de Deus. E nesse ponto eu quero te chamar a atenção. Mesmo que você tenha tomado decisões erradas e que te colocaram numa situação muito difícil como você esteja hoje, não se preocupe. Não entre em depressão. Não se martirize e nem se dobre debaixo de um tacão de culpa. Mas volte-se para o Senhor. Volte-se porque o Senhor ele tem socorro para a sua vida. Deus tem provisão para cada momento da sua história. Deus é um Deus de graça e misericórdia. E Ele volta o seu coração para todos aqueles que temem a Ele, todos aqueles que buscam a sua presença, especialmente quando nós reconhecemos os nossos erros e nos voltamos à misericórdia de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu. O rei entendeu, fizemos errado, não consultamos a Deus e vamos pedir o socorro de Deus. Deus vai te socorrer. Deus não é aquela pessoa que você pisou na bola e ela nunca mais vai te ajudar. Não, Deus ele vai, ele é gracioso, Deus é bom e misericordioso. Nós que precisamos amadurecer e entender os caminhos do Senhor. Nós é que precisamos nos sustentar e nos respaldar em sua palavra diante das nossas decisões. Mas não é porque você entrou nessa enrascada, não é porque você tomou essa decisão errada e as coisas agora parecem que vão destruir e que você vai perecer. Não, clame a Deus, essa é a hora. Deus não vai cair do trono se você pedir a Ele socorro e se você se lembrar dele só no momento da adversidade. Deus é Deus, Ele é soberano. Deus ele não tem escassez de absolutamente nada. E Ele tem reservas no céu suficiente para socorrer você nesse momento de crise. Então eu quero te encorajar agora a fazer assim como esses reis. Arrependa-se agora, se curve diante de Deus, chame um músico para tocar. Hoje nós temos muitos recursos. Coloque um louvor, adore a Deus com uma canção, adore a Deus com louvores, adore a Deus com o coração verdadeiramente quebrantado, arrependido. Deus, ele não resiste ao coração quebrantado e contrito. O que é o coração contrito? É o coração arrependido, o coração que se curva diante de Deus, que busca um novo caminho, uma nova direção. Deus ele tem provisão para a sua vida. Assim como esses reis aqui, eles se curvaram diante de Deus, arrependidos dessa decisão errada, o profeta veio e no momento de louvor, no momento de adoração, Deus traz a revelação sobre o profeta e ele declara, primeiro ele fala, vai ter provisão de água, vocês não vão morrer nesse deserto. Deus fala para você, vai ter provisão, você não vai morrer nesse deserto. Essa luta não vai destruir a sua vida. Deus está enviando socorro, provisão para as suas necessidades. Mas, assim como aconteceu com esses reis aqui, Deus ele vai fazer muito mais. O profeta diz assim, olha, mas isso ainda é pouco aos olhos do Senhor. Deus vai te dar vitória sobre os seus inimigos. Deus vai te dar mais do que aquilo que você necessita, mas Deus vai prover na sua vida para que você prospere. Deus vai prover na sua vida para que você possa se tornar generoso, para que esse momento de arrependimento e de tratamento de Deus na sua vida, ele se torne algo para glorificar o nome de Deus e tornar você uma pessoa cada vez melhor, mais crente, mais compassivo, mais generoso, mais fiel a Deus. Aquele que aprendeu com essa luta a não buscar a Deus somente no tempo da angústia e do sofrimento. Eu volto a dizer, não tem problema. Deus vai te socorrer.
mesmo que você tenha tomado decisões erradas, mesmo que você tenha desobedecido a Deus, mesmo que você tenha feito aquilo que não agradava a Deus, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de voltar os olhos para o Senhor, hoje é dia de clamar a Ele em meio aos louvores, reconhecendo a soberania de Deus e se entregando à dependência do Senhor. Foi isso que aconteceu aqui. Eles se arrependeram, fizeram um momento de louvor e adoração e Deus revelou a palavra. E aqui eu não estou dizendo que você precisa buscar um profeta, assim como naquele tempo, mas entenda que Deus quer falar diretamente com você, assim como Ele está falando agora através dessa mensagem. Deus está falando com você através dessa palavra que nós estamos lendo. E Deus, Ele quer te restaurar. Então, muitas pessoas, elas entram em depressão porque elas estão num caminho de decisões erradas e essas decisões erradas trouxeram muita frustração, muita angústia e o medo de reverter e de não conseguir reverter essa situação traz depressão e a pessoa fica presa ao seu passado. Deus quer te tirar dessa condição e está dizendo para você nessa hora, Ele tem provisão para as suas necessidades e Ele tem abundância para a sua prosperidade. Volte-se para o Senhor nessa hora. Deus tem provisão. Se arrependa, não se preocupe. Deus tem bênçãos para a sua vida. Deus não é mesquinho. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Volte-se a Ele e desfrute da bondade e da misericórdia do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta palavra. Como é maravilhoso poder receber das mãos do Senhor um alento, um consolo de forma tão poderosa como esta palavra. Que cada pessoa que hoje está recebendo essa mensagem, o Senhor venha ao encontro desses corações e traga um ânimo novo. Em nome de Jesus, levanta esta pessoa, Pai, que está se sentindo desanimada, que está, Pai, com a sua fé abalada, achando que porque cometeu falhas e erros, o Senhor não poderá mais socorrê-la. Pai, que hoje essa pessoa venha entender que o Senhor é rico em graça e misericórdia e que as dispensas dos céus, elas nunca estão escassas, mas elas estão sempre cheias e abastadas para derramar sempre mais e tudo muito novo da parte do Senhor. Pai querido, que cada pessoa que está recebendo essa mensagem agora e que já está vivendo um momento de depressão, de angústia, de tristeza por causa dessas decisões erradas que tomou, que hoje, Pai, seja um dia de reconciliação com o Senhor, seja um dia de reconciliação com ela mesma e saiba que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso nós nos baseamos nessa palavra, nos princípios que o Senhor nos ensinou hoje, que o Senhor é um Deus de misericórdia, de graça, que o Senhor, Pai, recebe os nossos louvores, recebe a nossa adoração e por causa disso o Senhor muda a nossa sorte. É isso que eu peço ao Senhor sobre a vida de cada um daqueles que ouvem essa mensagem agora, em nome de Jesus. E eu profetizo bênçãos, vida e abundância para sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, guiando os seus passos, que você a cada dia se fundamente nesta palavra, que você tenha a Bíblia como regra de fé e prática da sua vida. E nós continuamos aqui o propósito orando a palavra. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, comente, deixe o seu pedido de oração e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Deus continue te abençoando e até amanhã, para a glória de Deus. Amém.